Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gremista. Galera, passando para conversar com vocês a respeito do Leão Azul Paraense. Final de semana positivo para a gente em termos de classificação aí, para se distanciar desse Z4 e quem sabe sonhar ainda com esse G8, mirando aí uma classificação para a Série B. Bom, queria primeiramente pedir para vocês deixarem o like no vídeo, é muito importante para que esse nosso conteúdo chegasse no máximo de remistas no Brasil e no mundo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gremista. E esse vídeo também tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Link na descrição, utilizando sempre o cupom Chaves Gremista e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero conversar com vocês a respeito aí dessa rodada para o Clube do Remo. O Leão que venceu ontem à noite o Volta Redonda no Mangueirão por 2 a 1, um jogo complicado, onde o Remo jogou muito bem. O Remo jogou bem e mereceu vencer essa partida. Diferente do jogo do Ipiranga, que a gente jogou mal e venceu, dessa vez a gente venceu e convenceu com uma baita atuação. Inclusive chamou a atenção aí a declaração do técnico Ricardo Catalá sobre o fato do Remo ter escolhido atuar no Mangueirão. Ele enfatizou ali que o gramado do Baenão não está 100%, que o gramado do Mangueirão é melhor. Falou da questão também do CT ser um pouco longe para o Clube do Remo treinar, que isso vai ter que ser ajustado se o Remo conseguir uma classificação aí para esse quadrangular. Enfim, deu ali as suas justificativas, principalmente pelo fato do Remo ter escolhido, né, jogar no Mangueirão. Ele disse que não foi uma situação envolvendo pressão. Falou também ali a respeito tanto da falha do Vinícius quanto também da redenção dele no segundo tempo. Claro, da importância que o Vinícius significa para o time do Clube do Remo. O Vinícius é uma liderança há 6 anos aí como goleiro titular do Clube do Remo. E assim, a gente pode debater mais lá na frente a respeito do Vinícius, porque a gente precisa focar nesse momento da Série C, tá? Depois a gente conversa, inclusive, sobre renovação de elenco aí pro ano que vem. Tá cedo para falar nisso ainda, galera, e lá na frente vocês vão entender por quê. Bom, o Clube do Remo venceu. Ontem tinha dormido na 12ª colocação com 20 pontos, 5 vitórias. E hoje pela manhã ele caiu uma posição porque o Figueirense venceu o América de Natal no Orlando Scarpelli por 3 a 0, tá? Esse resultado ele foi interessante por uma razão. Porque o América de Natal é outro time que se complicou bastante aí na luta contra o rebaixamento. O América de Natal é o 18º com 15 pontos. E vai ter confrontos diretos contra a Aparecidense e Floresta, além também do Altos, tá? Então, em vários confrontos diretos aí, a equipe do América de Natal nessa reta final de Série C. Então, fiquem ligados aí nessa combinação, confrontos diretos, tanto no Z4 quanto também na parte de cima da tabela. Inclusive, o próximo jogo do Clube do Remo, no próximo domingo, contra o Manaus, lá na capital amazonense, às 4 da tarde, é outro confronto direto, porque se o Remo vence essa partida, ele coloca o Manaus numa situação complicada na tabela e chega de vez na briga por uma classificação. Hoje, a vitória, né, domingo, contra a equipe do Manaus, ela vai ser importante para chutar de vez esse fantasma de rebaixamento e dar uma esperança aí pra gente em termos de classificação. É por isso que é muito importante a vitória. Se o Remo quiser ainda classificar, ele vai ter que vencer as 3 partidas que restam: Manaus, CSA lá em Alagoas e o Altos do Piauí jogando em Belém do Pará na última rodada. O Altos que empatou hoje com o nosso rival aí em 1 a 1. Esse resultado que segurou o Paysandu ali, né? Não desgarrou ali o Paysandu, 8º colocado. E o Manaus, o Altos, que continua ali numa situação bem complicada, né? Empatou e é um dos virtuais rebaixados. Eu colocaria ali Altos e Pouso Alegre numa situação bem complicada mesmo, porque como eu disse, terão muitos confrontos diretos ainda nessa reta final da Série C. Então vai ser muito comum essas equipes perderem pontos. É por isso que eu digo que 23 pontos a gente consegue escapar desse rebaixamento. 6 vitórias, 23 pontos, a gente consegue. Então por isso que é muito importante vencer a equipe do Manaus no próximo domingo. Não vai ser fácil. O clima em Manaus, depois da vitória da equipe manauara diante do Pouso Alegre fora de casa,
vai dar esse ânimo aí pro Gavião, né? E eu espero realmente que o estádio lá na capital amazonense esteja lotado, tá? O Manaus não vem jogando na Arena Amazônia, tem transferido os seus jogos também para um estádio menor, então fica essa expectativa para saber onde é que vai ser. Na verdade já teve, né, a transferência desse jogo aí, não será na Arena Amazônia, será no estádio do SESI, salvo engano, essa partida aí. E claro, os remistas que moram lá em Manaus com certeza irão comparecer, o público vai ser bem interessante. Em termos de classificação, galera, como eu disse, a gente precisa vencer as 3 partidas, né? E a gente está vendo muitos confrontos diretos também e muitos empates acontecerem. Inclusive hoje teve Náutico contra o CSA, um jogo que acabou 0 a 0 e deu uma segurada também. Então se a gente quiser chegar nessa classificação, ainda sonhar com ela, né? Muitos empates terão que acontecer. Por quê? Porque o Remo só pode chegar a 29 pontos. E a linha de corte em 29 pontos para classificar é um pouco arriscada, segundo aí os sites Chances de Gol. Colocaria em termos de 33% de classificação com essa porcentagem, né? 30 pontos com essa pontuação. 30 pontos é um pouco mais seguro, mas o Remo não pode chegar mais nessa pontuação. O Remo só pode alcançar os 29 pontos. Então, se a gente quiser ainda sonhar realmente com essa classificação, né? Só a vitória interessa. E graças a Deus que as 2 vitórias em casa vieram contra a Ipiranga, contra a Volta Redonda, para dar essa respirada aí na nossa luta contra o rebaixamento. Ainda não escapamos, precisamos de uma vitória ainda para escapar de vez, e Deus ajude que venha já no confronto de domingo contra o Manaus. Nessa rodada, alguns confrontos aí que aconteceram que foram bem interessantes. Amanhã ainda tem 2 partidas para encerrar essa 16ª rodada. O Botafogo da Paraíba recebe a equipe... Vamos lá, primeiramente falando sobre o jogo do Floresta. O Floresta vai até a cidade de Aracaju enfrentar o Confiança. Me falhou agora o adversário, rapaz, do Botafogo da Paraíba aqui nessa rodada. Mas, o São José, perdão mesmo. É o São José, então não tem nada a ver com a gente esse confronto entre Botafogo e São José, a não ser, obviamente, que a gente esteja olhando aí pro G8, né? E seque bastante o São José, porque se o Botafogo ganhar, ele já garante praticamente a classificação e deixa o São José com uma pontuação ali ainda alcançável, né? E no confronto aí entre Confiança e Floresta, é interessante torcer por um empate, porque segura o Confiança também na tábua de classificação, a gente está à frente deles nesse momento, e segura também o Floresta lá atrás na briga pelo Z4. Nesse momento o Remo está a 4 pontos dessa zona de rebaixamento. O primeiro time lá dentro é a equipe do Floresta. E claro, durante a semana a gente vai conversar bastante ainda com vocês a respeito de quais jogadores poderão estar na equipe titular do Clube do Remo. Ontem o Remo jogou muito bem com essa formação do 4-3-3, recompondo ali no 4-1-4-1. Os pontas aparecendo bastante. Quantas vezes a gente falou dos pontas nessa Série C, né? O Renanzinho fez um bom jogo, o Jean Silva fez um bom jogo, se recuperando psicologicamente o Jean Silva depois daquela falha lá contra o Figueirense. Partida muito boa também no primeiro tempo do Anderson Show, que infelizmente cansou e deu vaga lá pro Curuá. O Diego Ivo, um xerifão na defesa, né? O Vinícius, que falhou, depois se redimiu. O Muriqui, que voltou a marcar, isso é muito importante. O Muriqui jogando na dele, naquela posição, é muito importante. E tomara que o Catalá tenha encontrado o time ideal do Clube do Remo. Pode ser que o Rodriguinho volte também na próxima rodada, mas aquele meio ficou bem interessante, com o Richard Franco, com o Curuá, com o Shoa e com o Claudinei também. E claro, vai depender de como o Manaus joga para que o Remo monte esse planejamento para essa partida do próximo domingo. O próprio técnico Ricardo Catalá já falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, que não dá para cravar como é que o Remo vai jogar, porque ele precisa ainda estudar como o Manaus joga. É isso, galera, um vídeo rápido para vocês aqui, para falar um pouco dessa rodada que foi positiva pra gente, apesar que a gente caiu uma posição, mas foi positiva. E o Remo segue dependendo só dele, tanto para escapar desse rebaixamento, quanto para, quem sabe, lá na frente, beliscar uma vaguinha nesse G8, tá bom? Galera, deixa o like de vocês, é muito importante, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, tá? Que é sempre muito importante. Uma abençoada semana, fiquem na paz, tamo junto, valeu!